Bom dia a todos aí, pessoal. Obrigado por terem vindo aí. Essa palestra eu vou tentar trazer uma visão geral sobre uma ferramenta que é da Cloud Native Computing Foundation, uma das fundações que estão abaixo da Linux Foundation e que está lá naquela trilha DevOps, né, aquela trilha caminhada do DevOps. É uma das ferramentas e eu vou tentar trazer aqui uma visão geral dessa ferramenta, para que ela serve, onde que a gente pode aplicar ela. Eu sou o Gustavo Pantuza, eu atualmente trabalho na GoDaddy, eu sou engenheiro de software na área de infraestrutura, especificamente nos times de segurança lá. Eu trabalho hoje num projeto que é responsável por escanear, buscando por vulnerabilidades de segurança em 80 milhões de domínios por dia. E a gente usa uma stack com várias coisas relacionadas, e hoje a gente está usando lá, para esse projeto, o Kubernetes e Golang. Bom, sobre essa palestra, como que a gente vai seguir com ela? Primeiro eu quero posicionar sobre o que é o gRPC, que ferramenta é essa, de onde ela vem, o background de onde que ela nasceu, né, como que ela veio e chegou até onde estamos, quais empresas estão usando essa ferramenta atualmente, e alguns cases, até para compartilhar, vai ter os links, um pouco do workflow básico, para a gente ver como que eu trabalho com essa ferramenta, de ponta a ponta, assim, como que eu vou usar ela. Depois eu vou falar um pouco do design dela, o que tem internamente, né, o que vem incluído com a ferramenta, quais são os internals dela. Um pouquinho de segurança, para a gente abordar um tema dentro do gRPC, uma demo rapidinha e deixar algumas referências para vocês. Então, esse é o escopo dessa palestra, é exatamente isso que a gente vai falar. A primeira coisa é quem conhece gRPC, quem já trabalhou com ele, alguma coisa assim. Tá, legal. Bom, o gRPC, antes de usar essa frase, que é o que vocês vão ler dentro da documentação oficial, é para dizer o seguinte: ele é uma forma de você fazer uma chamada remota localmente. Só que, para quem está usando, por exemplo, um cliente que está usando aqui uma biblioteca, quando ele faz, por exemplo, cliente.order ou cliente.get, algum método, ele, aparentemente, para o código, ele está chamando uma chamada local, que parece que é de uma biblioteca local, mas o gRPC internamente está resolvendo via rede, vai até um servidor remoto ou um outro local, vai fazer a chamada desse método aí, o order, o get, alguma coisa, que vai executar remotamente e vai retornar o valor e a resposta, e o cliente vai ver aquilo. Então, é uma forma de você fazer chamadas locais, chamadas remotas localmente. Então, dentro do site do gRPC, vocês vão ver que ele fala que ele é um sistema universal de RPC. RPC não é nada novo, né? Remote Procedure Call, que é esse fundamento que o gRPC, eu vou até pontuar como é a minha forma de ver em breve o gRPC. Bom, então o que seria ele? Né? O que ele tem? É fazer as chamadas de procedimento remoto, chamada uma função remota em outro local. Ela é tipada, então o jeito que ela foi desenhada para ser é uma tipagem forte, então isso é ótimo, porque os contratos que a gente define para a nossa aplicação são rígidos, eles são mutáveis, né? Você pode evoluir eles, mas eles são bem rígidos, então tem muita segurança nos tipos dos dados que você define, né, para comunicar. Ele serve para múltiplas linguagens, a gente vai ver no workflow ali que eu posso criar uma única definição do meu serviço, por exemplo, que define o contrato da minha aplicação, e aí eu gero o código daquele contrato para N linguagens. Então isso é ótimo, porque ele é poliglota. Ele é baseado em um protocolo de mensagem binário, que a gente vai falar dele também, que é o protobuffer, e, por ser binário, o parsing dele é muito mais rápido, é só um seek, nós não estamos falando de um parsing recursivo que fica olhando texto. E outra coisa é conexões multiplexadas, que nós estamos falando aqui de HTTP2, que também a gente vai falar nos internos de como que o gRPC funciona. Bom, como eu defino o gRPC? Um conjunto de melhores práticas de sistemas distribuídos juntadas para se criar uma ferramenta simples de usar. Porque o gRPC em si, ele não traz por si só uma grande inovação. O que ele faz é juntar várias boas práticas e te entregar uma ferramenta. Olha só, você pode fazer sistemas distribuídos eficientes usando essa ferramenta de maneira muito simples, porque a gente vai te dar as coisas meio que prontas, ali, out of the box. Aqui, o primeiro um diagrama que você vai ver direto no site deles, que é como eles definem o que é o gRPC ali. Então, aqui a gente tem um diagrama para exemplificar, que eu acho que é bom, eu peguei da documentação oficial. Então, primeiro você tem ali o servidor, vamos supor que você escreveu esse servidor em C++. E todo mundo respeitando o mesmo contrato, que a gente vai ver que é o protocolo buffer, o contrato que você definiu.
Aí eu tenho um cliente Ruby e eu tenho um cliente Android aqui para uma aplicação mobile, por exemplo. Todos os dois têm o seu stub, que é aquela ideia do client que eu falei no início, tipo, eu tenho um client ponto alguma coisa, ele considera que parece que ele está rodando local, mas na verdade é uma chamada remota que vai até o servidor e o servidor retorna essa resposta. Então a gente tem para duas linguagens, e aqui o protocolo de mensagem no meio, que é trafegado, como é um protocolo de mensagem binário, ele vai binário, então o protocolo buffer ali no meio. E aqui a gente tem então esses dois clientes e o servidor, fazendo as chamadas remotas. Bom, o background, de onde veio isso, né? O gRPC, como eu disse, ele está hoje abaixo da Cloud Native Computing Foundation, que é um open source, está no GitHub, quem quiser visitar o projeto, mas ele veio de um background dentro do Google, que trabalhava já com uma ideia de fazer RPC dentro do data center para tarefas de data center, e eles usavam esse software chamado Stub. E aí eles evoluíram o Stub de modo a criar uma ferramenta open source que eles chamaram de gRPC, que é uma evolução ali que veio com a maturidade do uso do Stub internamente. Então eles usavam isso para conectar os microserviços dentro, entre vários data centers, para fazer ali um sistema distribuído. Aqui tem o link para vocês verem quando foi feita essa passagem aí que a Linux Foundation mais a Cloud Native Computing Foundation pegaram o gRPC como projeto para ser mantido abaixo do guarda-chuva da Linux Foundation. Bom, quem está utilizando? Aqui também tem um link para quem quiser depois continuar o estudo. O case do Netflix em relação a usar o gRPC, nesse case deles, eles mostram que eles conseguiram reduzir a latência no streaming, de usuários conectando para assistir os streamings. A janela de latência foi reduzida. A Cisco, ela usa, vocês podem ver que o sistema operacional da Cisco hoje já é padrão você ter ali, para telemetria, ele sobe uma portinha que vai estar escutando o gRPC ali. Ao invés deles falarem, beleza, vamos fazer um sistema de telemetria, aí eles vão lá, como não existe nada feito para... Quer dizer, existem soluções, mas eles querem uma deles. Aí imagina se você tiver que desenhar seu protocolo, fazer toda a implementação, implementar a conexão via socket e tudo mais com o seu protocolo de mensagem ali. Eles falam, não, por que não usar o gRPC? Eu só defino a mensagem, compilo os binários ou os códigos em determinada linguagem, e aí eu tenho o meu serviço, é só abrir a porta e estar escutando usando o gRPC. Então a Cisco hoje já usa isso para fazer telemetria. Esse banco de dados, o Cockroach, eles usaram para fazer uma distribuição, uma camada de distribuição entre os múltiplos nós. Ele é um banco de dados distribuído, então eles fizeram o seguinte, para ter a sincronização e comunicar entre vários nós, que são os nós daquele, vamos chamar de cluster desse banco, eles usam gRPC para fazer essa comunicação. O Cilium também é uma empresa aqui que está usando o NetFilter, com as novas bibliotecas do NetFilter, para fazer uma forma de... Eles usaram o gRPC, para eles a vantagem foi a possibilidade de fazer a serialização de modo muito fácil. A gente vai ver ali que o código que o gRPC compila já te dá a serialização e desserialização dos seus objetos, então você não tem que ficar fazendo muita tradução de mensagem. A gente vai falar um pouco mais disso. O Linked, que também é um orquestrador de container, eles usam, para eles, o que foi interessante é o IDL, né, Interface Definition Language, que é para definição do seu protocolo, definição do contrato da aplicação. Então, para eles, isso, para ter um sistema baseado em Remote Procedure Call, eficiente, com um contrato bem definido, para eles, o gRPC, mais protobuffers e tudo mais, se tornou o que eles demonstram no case como vantagem para eles. Então, aqui vocês conseguem ver nos links aqui também, depois, mais empresas que estão utilizando o gRPC. Então, vamos começar então pelo workflow do gRPC. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os protocol buffers. Protocol buffers, eles não são o gRPC, é só um jeito de você... É um protocolo de mensagem, então o protocol buffer está para o JSON como um protocolo de mensagem. É só um texto que você define como o corpo da sua mensagem, o esqueleto, o esquema da sua mensagem. E o protocol buffer, ele é binário. Então, você define uma mensagem, compila ela, e você vai ter um código que serializa, deserializa, faz getters e setters daquele tipo de mensagem. A gente vai ver isso aqui. Então, como que é o workflow primeiro daqui para gerar o protocol buffer e junto com o gRPC? Então, primeiro, mais à esquerda, é como se você tem seu código ali, um texto, que a gente vai ver um aqui agora, um exemplo de uma mensagem de protocol buffer.
Aí eu tenho um compiladorzinho que a gente tem que instalar, que é o ProtoC, que você passa para ele como entrada, o input dele é o seu protocolo de mensagem ali. Ele vai compilar e você fala, tá, compila para mim, mas o código de saída, a linguagem objeto, lembra que eu falei do poliglota? A linguagem objeto vai ser Go. Então ele vai compilar para você e gerar um código Go, um texto mesmo, de Go para você que interpreta e implementa a maioria dos métodos necessários para aquela mensagem que você definiu. Ah, eu quero gerar agora o código C++. Eu quero gerar o código Java para a minha aplicação mobile. Eu quero gerar o código Python para um outro microserviço meu que precisa ler. Então, você, com o mesmo compilador e com a mesma mensagem, o mesmo arquivo, você vai gerar o código para N linguagens. Então, vamos ver aqui um exemplo de protocolo buffer. Ó. Então, primeiro, ali, para falar a sintaxe, só a versão do protocolo que você está usando, do protocolo buffers. O nome do meu pacote, que eu estou falando ali, o meu exemplo que eu falei da demo, a gente vai fazer um exemplo aqui de uma fazenda de queijo. Aí está aqui a mensagem. Então, eu tenho aqui uma mensagem, que é o queijo. Então, ele tem como tipo... Lembra que eu falei que o tipo é forte? Então, eu tenho o tipo eu tenho um inteiro ali, que é a idade do queijo, e o tipo dele, que é um enum ali embaixo, que vai variar, que eu posso escolher entre emmental, brie, pecorino e alguns outros. E a mensagem, que é o cheese request, que é o que vai no meu gRPC. A última coisa, até esse slide anterior aqui, ó, aqui é sobre a mensagem. O gRPC entra na hora que eu coloco essa instrução aqui, essa palavra reservada, service, essa keyword, vai dizer para o compilador que é para buildar código para escrever um servidor também. Então, ele está falando que eu vou criar um serviço chamado tService, que ele vai ter uma chamada RPC com o nome order e que vai receber um tSRequest e retornar um queijo. Então, é isso. Quando eu faço isso, eu tenho minha mensagem pronta. Eu agora, o que eu faço? Eu pego aqui e vou instalar o gRPC. Eu instalo ali no OpenSUSE com Zyper, apt-get, Brill, aí você instala o compiladorzinho. A segunda coisa que você faz é compilar esse código. Você pode pôr isso no Makefiles, sempre que houver mudança, você refaz essa compilação, mas ele vai pegar então e gerar para mim o meu tsproto, que é o meu protocolo de mensagem, o arquivo de entrada, e vai gerar o código para mim em Go. E ali embaixo é quando eu quero o gRPC. Eu boto plugins gRPC, ele entende que é para compilar também o código que interpreta o gRPC. Então, o que é o resultado desse comando? Vai ter meu tsproto, que é aquilo que é o meu contrato, aquilo que a gente falou, e ali ele gera um tspb.go. Ali, esse código, a gente não encosta nele. Isso aqui é um exemplo do código que vem lá. Está até dizendo, não precisa mexer, isso aqui é autogerado. Isso aqui é o código que ele define e implementa um código Go que cuida daquelas mensagens. Então, ele deserializa um queijo, serializa queijo, ele cria os tipos, ele faz getters, setters. Então, tem toda a implementação ali já feita nesse arquivo. Então, aqui, ó, um exemplo, isso aqui já é o exemplo do código em Go, de como implementar ele mesmo. Ó. Então, só para vocês verem, tem 3 coisas importantes aqui. Eu acho que eu marquei no slide. Marquei. Ali, na verdade, é a parte importante. Aqui em cima, o que eu estou fazendo é pegando certificados SSL ali para gerar e fazer o servidor com TLS, mas, de fato, o importante está ali, que é criar new server e depois registrar o meu serviço. E pronto, começar a escutar. Entrar em listen, que é a hora que ele deu bind na porta e está lá aguardando conexões. Então, essas são as 3 linhas para ter o servidor ali. Agora, o serviço, que é quem implementa, por exemplo, o método lá, aquele RPC order. Então, eu tenho aqui agora o order ali, e ele implementa aqui, cria um objeto do tipo cheese, adiciona estaticamente aqui alguns valores e retorna um cheese aqui, que vai ser o que vai ser retornado para quem fizer a chamada remota. Então, aqui as coisas importantes é criar meu tipo, que no caso aqui é Go, ele precisa criar o tipo que implementa aquela interface, mas em Python seria, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo mais simples, e eu teria aqui o método order, que é o método que eu defini lá no meu protocolo de mensagem. E aqui é a implementação do cliente. Vocês podem ver que no cliente também, as partes lá em cima, eu estou só carregando o certificado e tudo mais. O importante é criar a conexão, então ele tenta fazer a conexão com o servidor, fazer o dial lá, logo abaixo fazer a conexão. Depois, passar a instância dele do stub, que é o cliente daquele tService lá, e depois fazer a chamada. E aí, no meu cliente, eu fiz várias coisas, em algum momento eu faço tSclient.order, e aí é a hora que ele está fazendo a chamada remota. Bom, vamos entrar um pouquinho nos detalhes, então, de como que o design do gRPC. Internamente, ele usa HTTP2, então,
O protocolo, o cabeçalho vem todo binário, então é melhor também para fazer o parsing no servidor. A conexão multiplexada, então você consegue aproveitar dentro de uma mesma conexão, mandar vários requests, você não vai precisar ficar esperando, igual num browser convencional ele vai abrir até 6 conexões para o mesmo domínio ou IP. Então, aqui numa conexão multiplexada, você tem a vantagem de não ficar ocioso com a conexão parada, aguardando o servidor pensar, você pode mandar várias coisas ali dentro. E o gRPC faz isso e otimiza isso para você, não é você que vai ficar cuidando de gerenciar essa conexão. Ele é extensível, porque você pode criar middlewares e colocar coisas ali, uma autenticação, algumas coisas assim. Você pode fazer streaming, então você tem aqui o streaming, a única coisa que muda é lá no seu RPC você colocar esse termo stream para retornar. A mesma coisa do cliente, então o cliente pode mandar um stream, eu posso ter ou um stream de ambos os lados, um streaming do cliente e do servidor. Aqui, para curiosidade, é o clássico send receive ali da biblioteca padrão de sockets. Bom, de streaming, imagina, por exemplo, um serviço do YouTube, um vídeo, que o cliente manda só o ID do vídeo e o servidor começa a mandar um streaming. Então, é um exemplo clássico do streaming direcionado do servidor para o cliente. Então, você consegue usar o RPC para fazer isso. Você pode fazer o inverso, um upload de arquivo, por exemplo. Você vai mandar um upload, um streaming do cliente, o servidor, quando terminar, só vai te retornar um DONE. Ele não fica te mandando um streaming, ele te retorna uma mensagem com DONE, por exemplo. Então, é o inverso. Um exemplo aqui daquele do vídeo lá, você manda o ID do vídeo e aí eu te retorno um streaming com o vídeo, que são os bytes dele, por exemplo, encodados ou não. Um streaming bidirecional, o exemplo clássico seria um chat. Você pode implementar um chat onde o cliente manda um streaming e o servidor manda um streaming. Ambos mandando streaming, você tem uma janela para a sua tela e a janela no outro lado. Então, você está criando ali um servidor, por exemplo, de streaming de ponta a ponta, por exemplo, se quiser. Mais sobre design. Você pode fazer uma solução bloqueante e não bloqueante. Então, por natureza, vai ser não bloqueante. Principalmente se você estiver trabalhando com ferramentas que já vêm, que são, por exemplo, o Go, que tem o design de ser concorrente e paralela por design. Cancelamento e timeout é muito bom, porque imagina que você é um banco, imagina que você tem transações, precisa cuidar de transação, você consegue ter... Você não precisa implementar isso no seu web server lá, por exemplo, com HTTP, controle de, perdi, deu errado, vai, refaz e tal. Aqui você tem, digamos assim, já vem com a ferramenta, mecanismos para fazer cancelamento, retransmissão, timeout, demorou demais, já cancela, e com responses padrões. Responses padrões do próprio gRPC. Ele é plugável, então, como eu disse, tem até um exemplo aqui embaixo. Ó, deixei um link de um interceptador aqui em Golang para quem quiser ver como é. Tem várias outras linguagens também na própria documentação oficial. Mas aqui o que a gente vê nessa parte você consegue colocar middleware antes das mensagens serem processadas para que você tenha ali, por exemplo, segurança, fazer um health checking, criar um load balance dentro da sua aplicação, failover, monitoramento é um caso clássico aqui para você traquear tudo o que está acontecendo no seu serviço, fazer tracing de request e tudo mais, além de tudo, logging. Então, ele te permite plugar as coisas dentro do seu serviço. Aqui, vocês vão ver que tem um link aqui direto para a documentação lá no GitHub, mostrando o conjunto de responses que ele traz para você, onde você vai ter... toda mensagem, todo request que você faz, toda vez que você, por exemplo, aquele client.order, internamente ele sempre retorna um objeto chamado status. E o status tem uma série de informações ali dentro, que você pode, inclusive, customizar. E aí você consegue saber o que aconteceu com aquele request, se ele foi cancelado, se deu timeout, se deu OK e tudo mais. Então, tudo também já vem junto dali do gRPC. Ele suporta também o TLS, como eu disse, e alguns métodos de autenticação. Está aqui o link para quem quiser fazer algum estudo depois, para alguma autenticação que seja necessária para a sua empresa, para o seu projeto. Mas aqui só para vocês verem um exemplo simples de como que eu crio o TLS no servidor. Eu simplesmente, usando a própria biblioteca, esse credentials aqui vem da biblioteca do gRPC, eu só crio para ele passando o meu certificado, e a minha chave privada, ele gera um objeto de credenciais, e quando eu falo gRPC new server, ele já sobe para mim com TLS. Então, é muito simples, não tem sobrecarga de nenhum tipo de dificuldade para botar TLS nas coisas. Muito de graça você pode fazer isso, o serviço criptografado, que não é 2019, não dá para não usar. A mesma coisa para o cliente, vocês podem ver que é carregar o certificado e abrir uma conexão.
A única diferença ali é que nesse grpc.dial eu passo agora com as credenciais da camada de transporte, passando o meu objeto credenciais. Pronto, ele vai fazer o handshake para mim do TLS e já fazer a conexão. Bom, então vamos tentar ver se vai dar certo aqui. Oi. Só mostrar, eu queria mostrar para vocês um exemplo dele aqui. Eu tenho aqui do lado, esse lado esquerdo aqui, onde está o cursor, eu vou rodar o servidor. Mas primeiro, só para ver, eu coloquei num make, ó, vocês podem ver que ele buildou ali o cliente e um servidor. Então agora eu vou rodar aqui um make run server. Pronto, ele criou ali, subiu o meu servidorzinho, está escutando na porta 4000. Aqui do lado, ó, na parte inferior da direita, eu vou rodar o cliente, mas esse cliente aqui é um cliente Go. Então, eu botei um randômico ali de alguns segundos para ele fingir que está fazendo uma carga de um processamento enquanto processa o queijo ali em cada request. Então, vocês vão ver que por isso que ele fica indo devagarzinho assim. Aqui embaixo está rodando um cliente Go. Aqui em cima, eu vou rodar um cliente Python, só esse cliente.py aqui, que também já conectou e está rodando, conectando no meu gRPC e solicitando queijos. Então, vocês podem ver que eu não implementei nada de multithreading, eu não fiz nada na parte do servidor. Ele aguenta os clientes conectados, ele está gerenciando a maioria das coisas para mim. Vocês viram que os arquivos são bem pequenos e era um pouco código assim, dentro do que eu fiz. Bom, enquanto ele está rodando, eu vou só mostrar para vocês aqui a implementação do servidor. Aqui, ó, vocês vão ver que é aquilo ali, aquilo que eu mostrei nos exemplos ali. O cliente é a mesma coisa. Olha lá, vocês vão ver que o cliente aqui está fazendo só um loop, pedindo queijos. Então, como tem um load lá, ele vai aguardar um tempo no servidor, vai receber, vai pedir outro, vai ficar assim nesse loop eterno. Eu queria mostrar para vocês bem rapidamente o código Python, só para a gente ver o cliente Python. Vocês vão ver que é a mesma lógica. O código Python tem esse def main. Primeira coisa aqui em cima, a gente está só carregando Só um instante. Aqui em cima eu estou só carregando os certificados. E no Python, o que eu faço? gRPC Secure Channel, passando as minhas credenciais, ele fez a conexão, cria aqui um cliente da biblioteca gRPC do que implementa o serviço de queijo. E agora, enquanto num loop eterno, o que eu faço? Eu crio um queijo e chamo aqui, ó, client.order, igualzinho eu fiz no código em Go. .order. Ali, o servidor vai me retornar uma mensagem com um queijo e eu vou chamar o meu protobuffer, ele já vai deserializar aquela mensagem e vai estar na minha mão um objeto Python daquela classe cheese. Então, ele cuida para mim disso tudo e eu consigo fazer as coisas ali no meio do caminho. Aqui é o código autogerado do Python, como vocês podem ver, a mesma coisa, ela foi gerada pelo compilador, eu não tenho que fazer nada aqui, eu não encosto nisso. E é isso. Aqui era só isso mesmo. Vamos voltar, então, para a apresentação. Deixei aqui algumas referências para vocês poderem depois evoluir, estudar, ver se a ferramenta faz sentido para algum projeto de vocês. Então, tem as documentações oficiais e algumas coisas que eu usei para essa palestra. Além disso, deixei algumas referências específicas para Go, para quem quiser depois pegar exemplos, ali vai ter muito código e tal. Esse exemplo da apresentação está disponível no GitHub, então eu convido vocês, quem quiser ir lá para olhar o código e tentar rodar, para ver ali um exemplo prático só para teste bed local aí para você fazer um teste. gRPC, eu tive que colocar, a logo deles é um Golden Retriever, então eu tive que colocar aqui. E eu queria abrir agora para... Esses são meus filhos, Nina, Júnior e Felipe. Tá aqui alguns contatos, meu blog, GitHub e Twitter. E eu queria abrir... eu trouxe brindes, então quem fizer pergunta tem brinde da GoDaddy, é um hubzinho USB. E eu queria abrir, então, para questões e comentários também, galera. Na hora de questão não é só pergunta. Se alguém quiser fazer algum comentário para acrescentar, que pode ajudar o resto da galera, por favor, são muito bem-vindos para fazer comentários.